Qual o seu filme de terror favorito? Danny isn't here, Mr. Torrance. Que ótimo dia para um exorcismo. Eu vejo gente morta. Com que frequência? Todos os dias. Wendy, I'm home. Que os jogos comecem. 7 days. Good morning, Brasil. Quem te disse que a pessoa vai assistir isso? Ah, bem quando ela faz isso. Mas é exatamente. Ela sempre faz isso. Oi, Good bom day, dia, Brasil. Brasil. Estamos em mais uma edição. Mais uma edição de encontro com Fátima. Não, gente, não pode Sozinho. mais encontro. Desencontro. Fátima se separou de William. Good Day Brasil. A gente vai falar de nada mais, nada menos. A gente vai falar de um assunto que todo mundo gosta. É verdade. Né? Todo mundo caga de medo. Assassinos, todo psicopatas, mundo serial killers. Esse é o momento. E você vê que a gente estudou, porque ó, todo mundo com um caderninho na mão, pra não deixar a Marmarina sozinha, que Ai, antes a que gente lindo, fazia gente. no celular. É verdade, não é? Agora a gente tem aqui os caderninhos tudo apostos. A gente selecionou 3 que julgamos os maiores psicopatas, sociopatas, serial killers, qualquer coisa que você julgue. E qual foi o nosso parâmetro? A quantidade de coisas, de filmes, de livros, de histórias inspirados nesses psicopatas. São psicopatas, assassinos, enfim, que são entraram no famosos. mundo pop. São porque figuras pop. O nosso canal é sobre entretenimento, literatura, filmes, então a gente achou que seria legal no mês de horror falar disso, então fica o alerta, não batemos palma para Malu. Mas a gente pode deixar aqui no final... Para com isso que a gente não bate palma pra maluco. Não bate. A gente pode deixar no final aqui do nosso vídeo as coisas que a gente usou, porque a gente usou uns livros de legais, pesquisa, tudo a gente pode deixar aqui embaixo pra vocês, caso vocês se incluindo, interessem pelo assunto. segura aí. Segura, Brasil. Vou começando indicando esse livro, Serial Killers, da Dark Side. A Dark Side tem um material muito legal. Ela tem uma biografia só do Charles Manson, que é um dos assassinos que a gente colocou aqui. Eu não tenho aqui pra mostrar, mas fica a indicação. Quem gosta, quem tá gostando muito das coisas, dos filmes que a gente tá falando, eles têm muito material legal, então fica a E pra dica. você não dizer, mas elas não são a louca da mulher. A gente tem vídeo de psicopata mulher, vai sair no final do mês, tá? Exatamente. Que é E ainda muito nas bom. referências, pra quem não tá afim de ler um livro, tem um material mais curtinho aqui, Que tá ó. com preguiça. E essa aqui, como foi uma edição especial da Mundo Estranho, você pode adquirir no site, que eles ainda vão ter. Vamos começar em ordem cronológica. O primeiro e mais icônico de todos, Jack o Estripador. Gente, que legal. Sabe o que é mais legal do Jack Estripador? É que ele não foi revelado até hoje. Você sabia disso, Brasil? Sim. Jack Estripador eu acho que é um dos psicopatas mais misteriosos e famosos do universo. Porque ele, Jack Estripador, né? Todo mundo sabe quem é Jack Estripador. E os crimes dele aconteceram no final do século XIX, 1880, em Londres, num bairro de imigrantes. Whitechapel. Whitechapel. Foi um caso muito icônico porque não se sabe a identidade dele. Existe um rapaz, vou chegar lá. Não se sabe a identidade dele. Com toda certeza. Com toda certeza, não se sabe. Na época, só pra você ter uma ideia, mais de 80 pessoas foram presas e mais de 2.000 pessoas foram interrogadas. Existem 11 assassinatos e parece que nem todos foram feitos pela mesma pessoa. Então existe uma teoria de que Jack Estripador são várias pessoas. E esse nome surgiu, a Scotland Yard recebia muitas cartas do suposto autor. Muitas, claro, provavelmente foram trote. E uma delas que tinha apenas um presente, que era o rim de uma moça. Apenas. E daí a assinatura era Jack o Estripador. Ele matou sempre mulheres prostitutas, sempre na madrugada. Foi no intervalo de acho que 5 anos, agora eu não sei. Mas ele ficou muito famoso porque ele foi um dos primeiros casos de psicopata serial killer que foi testemunhado pela imprensa. Existem muitas teorias de que ele nunca existiu, de que ele foi um cara criado para vender jornal. As fotos, as pinturas, assim, as capas de jornal são sensacionais. Dizem que ele era apenas um assassino que cresceu muito com isso, e especialmente porque a polícia não conseguia descobrir. E daí fizeram assim patrulhas, os próprios londrinos da região fizeram patrulhas para investigação. O modus operandi dele era o quê? Cortar a garganta, como enfim a gente sabe, sempre com uma faca, ele não usava nada além disso. E as 5 principais vítimas dele, sabem que foram uma pessoa só, tiveram os órgãos arrancados, e ele foi aumentando a dificuldade. Ele sempre estraçalhava o abdômen, ele tirou o coração, tirou o rim e tirava o útero das meninas. As pessoas acreditam que ele era sempre um suposto cliente. Dizem que, como era um bairro
de imigrantes. Ele tinha um certo ódio dessa vibe imigrante. Tinha um fluxo migratório muito grande, especialmente de irlandeses nesse bairro. Só pra vocês terem uma ideia, nesse bairro tinha 67 bordéis. Apenas. Então, assim, ele tinha umas vítimas, assim, muitas vítimas. Gente, Whitechapel não é grande. Ele parece que inaugurou a prática dos criminosos famosos. Ele foi o primeiro grande psicopata a criar um frenesi mundial e começaram a criar pelo mundo inteiro pessoas que precisavam descobrir quem era o Jack Stripador. No cinema teve From Hell, que é do inferno, que pra mim é um dos melhores filmes do Johnny Depp. Existe um site, gente, genial, que se chama casebook.org, que é um site atual, que você sabe tudo sobre o crime. Você tem os suspeitos, você tem as vítimas, e daí lá você pode votar quem você acha que é. Cara, isso é muito bom. E daí já tá todo mundo morto mesmo? Só pra você ter uma ideia, existem 75.805 votos. Na lista tem até o Lewis Carroll, o escritor de Alice no País das Maravilhas. E assim, muitas pessoas fizeram pesquisas. A Patricia Cornwell disse que era um pintor. Daí, assim, vários grandes nomes. Todo mundo tem uma hipótese. Todo mundo tem uma hipótese. No meio também das artes, com exceção do cinema, tem o Chegou de Baker Street. O Joe escreveu, sempre falo esse livro aqui, e um livro sobre o Sherlock Holmes vindo pro Brasil. Uma das teorias do Joe é que o Jack Stripador era daqui, e daí quando o Sherlock Holmes chegou, ele foi pra Londres. Existem séries, tem uma série da BBC chamada Ripper Street. Existem jogos. Muito boa essa série. Eu achei muito legal que existe uma das fases do Assassin's Creed, que é um jogo bem famoso, né, de 2015, os jogadores eles ficam em conjunto com a Scotland Yard pra achar o Jack Stripador. E daí, agora em 2007, um cara chamado Russell Edwards comprou num leilão o chale de uma das vítimas. E ele contratou, sei lá, o melhor cara de DNA do mundo e ele descobriu quem era o Jack Stripador. Não sabemos, né? Eu não tenho como saber se isso é real ou não, mas o Russell Edwards é um dos maiores especialistas no assunto do mundo. Em Londres, em Whitechapel, tem um tour que ele é o cara que faz o tour de onde aconteceram os assassinatos, e ele aponta que o assassino é Aaron Kosminski, que curiosamente no casebook tá bem embaixo lá nas votações. Ele é um imigrante judeu de 25 anos, barbeiro, desempregado. Ele tá em 7º lugar no casebook. E dizem que ele fazia isso porque ele estava insatisfeito, porque ele estava desempregado. Daram umas pichações nos lugares do crime que indicavam que ele era judeu, porque ele dizia assim, os judeus não serão culpados disso tudo, uma coisa assim. E todas essas inscrições foram apagadas, a polícia dizem que foi muito incompetente nesses casos todos. E esse cara, o Russell Edwards, publicou em 2013 um livro que não foi traduzido a princípio para o Brasil, que se chama Naming Jack Ripper, que é o livro onde ele conta toda a investigação dele. Esse cara estava entre os suspeitos da época e foi internado num hospital psiquiátrico, parece que ele morreu lá. Então, assim, a gente não tem como saber, né? Existe também um jogo de videogame que é Sherlock vs Jack Ripper, que eu achei o máximo. Um caso muito icônico, porque ele é um caso que não tem solução. Gente, 1880, e as pessoas ainda não sossegaram no facho. Assim, esse cara descobriu, é claro que eu não duvido nem um pouco da competência dele, mas a gente não tem como ter certeza disso. O fato do cara estar... porque acharam sêmen no chale, e daí ele... Fiquei pensando... Tem sêmen no chale até hoje, Brasil? Então é isso. Tem, minha filha? Tem, Brasil! Não, até porque um caso tão antigo, um caso que nunca difícil, chegou né? a lugar nenhum, grande parte dele, grande parte do que tá no nosso inconsciente coletivo, no nosso imaginário social, é ficcionalizado. Tem gente que defende que Jack Stripador era uma mulher, que era uma dona de bordel. Tem um monte de teoria, é muito divertido. Seria uma puta reviravolta. Seria muito legal. Seria mesmo. Eu achei maneiro. Seguindo essa ordem cronológica, eu vou falar de ninguém mais, nada menos do que Ed Gein. O Ed Gein, o período de atividade dele foi entre 54 e 57. Período de atividade eu digo porque foram quando as únicas duas mortes que são oficialmente atribuídas ao Ed Gein aconteceram. Até porque o Ed Gein é um dos caras que inspirou mais filmes na história do cinema. Só se a gente parar pra pensar que tem Psicose, que é filme e livro, Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes, geralmente quebram paradigmas do cinema de terror. Psicose, que foi o frisson da época, porque substitui o terror sobrenatural pelo terror psicológico. E o Ed Gein, ele teve uma vida assim bem penosa, na verdade. O Ed Gein, ele nutre uma obsessão pela mãe dele, e depois que ela morre, é o estopim, é o gatilho pra que ele comece... Ele desenterra, inclusive, o corpo da própria mãe
Ele só foi suspeito de um outro crime antes disso, que foi a morte do irmão dele, mas nada nunca foi provado. O Edgar tem toda aquela mística de que quando os policiais entraram na casa, tinham o corpo de uma das vítimas dele estava pendurado e dessecado, e ele tinha vários objetos que eram feitos de pedaços de corpos humanos. E ele tinha uma roupa, uma veste de mulher que era feita de pedaços de mulheres mortas. E ele se travestia naquilo. Ele inclusive pegava uma vagina real, e colocava entre as pernas. Depois da mulher, que a mãe dele morreu, ele decidiu que ele gostaria de ser uma mulher. Então ele tinha assim uma bibliografia sobre troca de gênero absurda na casa dele. O Edgar, ele nasceu no início do século XX, ele foi criado numa fazenda. E a mãe dele, ela era assim uma lunática religiosa, ela não deixava os filhos terem amigos, ela dizia pra eles que as mulheres eram um pecado na terra, elas existiam na terra pra tentar os homens de bem. Então assim, eles tiveram uma criação bem deturpada com relação a tudo isso, e eles foram isolados muito novos, e por isso o Edgar ele tinha vários problemas de relacionamento social. E muita gente acredita que é por isso que, enfim, tudo aconteceu da maneira que aconteceu. Inclusive, Edgar, quando ele foi preso, ele depois foi para uma instituição psiquiátrica. 10 anos depois, ele foi julgado são para ir a julgamento, mas durante o julgamento ele foi declarado mentalmente insano e voltou para uma outra clínica psiquiátrica e morreu nela aos 77 anos. O personagem de Psicose, o Norman Bates, ele é inspirado no Edgar, quase que fielmente, muito embora diversas cenas do filme e da série que a gente tem, Bates Motel, não sejam fiéis no sentido de que o Edgar, não, pelo que consta, nunca se travestiu de mulher para assassinar as suas vítimas, mas eles são muito fiéis na obsessão que ele tem pela mãe e como ele viveu. Ele trancou, assim, todos os cômodos que a mãe utilizava, ele trancou, e ele só usava a cozinha e um quarto anexo à cozinha, por conta disso. Nossa, gente, parece aquele conto do Cortázar, A Casa Tomada. Curiosidade. Em Silêncio dos Inocentes não é o Hannibal Lecter que é inspirado... Que é inspirado no Edgar. Quem é inspirado no Edgar é, na realidade, o assassino que eles perseguem, que eles acham que é uma cópia do Hannibal Lecter, o Buffalo Bill. Ele é inspirado... Buffalo Bill. A seriedade desse... Ele é inspirado no personagem, ele é inspirado no Edgar. Ele inclusive tem várias cenas em que ele se traveste. E em uma dessas cenas ele faz aquela coisa de colocar o pênis pra trás, inclusive, pra dar a impressão. Sempre me dá um medo, assim, deve doer, né? Eu não sei, amiga, eu nunca tive um pênis. Tá, a minha prossiga. é real e de fábrica. E tecnicamente, gente, o Edgar ele não é considerado um serial killer, porque ele só tem 2 vítimas oficiais. Ele afirmou que ele não sabia quantas mulheres ele tinha matado, e só confessou esses 2 crimes que eu já comentei. Então ele não poderia ser considerado, pela escala do FBI, ele não poderia ser considerado um serial killer. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que são os mitos que a gente tem sobre os psicopatas, e até mesmo essas pessoas que a gente tá falando, se elas se enquadram ou não nesse jargão senso comum que é a psicopatia. Uma última coisa que é curiosa sobre o Edgar é que quando ele morreu, a lápide dele era vandalizada assim no passo de todo dia. A lápide foi roubada. Em 2001, devolveram a lápide e hoje ela tá num museu. Agora a Carolina vai falar do nosso terceiro e último psicopata, ninguém mais, ninguém menos, que é outro cara dentro da cultura pop, mais dentro da cultura pop impossível, que é o Charles Manson. Charles Manson é um ícone pop quase, né? A gente falou no vídeo do Hitler que ele virou um ícone pop, infelizmente. Mas o Charles Manson é o mais icônico, é do final ali da década de 60. Eu gostei do seu termo, atuação dele. É no final da década de 60. O Charles Manson, ele é filho ilegítimo de uma prostituta alcoólatra.
E existem muitos relatos horrorosos do que a mãe fazia com ele. Por exemplo, ela trocou ele uma vez por uma garrafa de cerveja com uma garçonete. Então assim, você vê que ele não teve uma infância muito normal, né? E eu sei que ela tinha vários homens, mas assim, daí tudo bem, né? O problema é como ela cuidava do filho. Ele foi pra vários reformatórios e tudo mais. Eu sei que uma época ele morou com uma tia, já não era mais gente boa, entendeu? O tio era um fanático religioso e a tia obrigava ele a ir pro colégio vestido de menina. Por quê? Porque assim, se ele quisesse se vestir, uma escolha dele, perfeito. Mas obrigar, né, é meio esquisito. E o Charles Manson ficou muito famoso pelo assassinato da Sharon Tate, que é mulher do Polanski. Ele não matou diretamente, é outra coisa que tem que ser talvez discutida, porque assim, ele organizou uma seita. Então vamos contextualizar. No final da década de 60, Charles Manson saiu da prisão. Ele ficou 9 anos preso, saiu com 32 anos e ele pediu para não ser solto, porque ele falou que ele não se sentia confortável em encarar a sociedade novamente, que ele não ia se adaptar ao mundo. Até porque ele sofreu vários abusos, dizem que ele sofreu abuso sexual na infância, enfim, várias coisas. Ele cometeu vários pequenos delitos e ficou preso. E ele achou que não ia voltar ao normal, porque até aquele presente momento ele voltou pra prisão várias vezes. Então assim, ele viveu mais dentro da prisão do que fora. O que você tá rindo da minha cara? Para rir de um assunto dele. You talking to me? Nisso que ele saiu, ele se juntou com um grupo de pessoas que também tinham problemas com os pais. Eu gosto Gente, a culpa é sempre nos pais. Então tem assim, essa se você questão. não acha que vai poder criar uma criança, não cria, não tem, tá? É verdade, é verdade. Não é? E é filho ilegítimo. Aí. Então, ou seja, né? Juntou com um grupo de pessoas, não tinham só mulheres, tá? Apesar das mulheres serem apaixonadíssimas por ele, porque eu não sei, porque já viram a cara do sujeito, feio pra Mas teve uma moça que casou com ele agora. Tudo bem que ela casou com ele porque ela acreditou que ela ia poder ter posse do corpo dele. Eu não sei em que mundo contaram pra ela que ela podia casar com uma pessoa, a partir do momento que ela casa com uma pessoa, ela é dona do corpo dela. Vamos Não rever esses sei. conceitos. Mas, enfim, teve uma moça que casou com ela. Então- E tem uma doença específica que eu não vou lembrar agora. Tem uma de um várias probleminha mulheres de que elas se cabeça apaixonam por esses assassinos. Ele ficou lá num rancho. Detalhe que esse rancho onde a família Manson ficou pertencia a um dos caras dos Beach Boys. Porque Manson, o sonho de Manson era o quê? Ser músico. Entendeu? O sonho de Manson, ele se designava como quinto anjo, porque os 4 outros eram os Beatles. Entendeu? E, Ai, os, depois eu tô rindo. e os Amado. seguidores deles achavam que ele era a reencarnação de Jesus Claro, Cristo, assim. claro. Ele era Jesus, entendeu? E cultuavam, e enfim, era muita droga. Eu achei muito interessante do livro do Dark Side, porque eles falam que o Charles Manson foi o expoente maligno, digamos assim, eles não usam essa palavra, da contracultura da década de 70. Ele pegou toda aquela misturada lá que tava dando certo de paz e amor, mais ou menos certo, e levou pro lado negativo da coisa. Levou ele, no caso, para as pessoas matar as pessoas, né? Aí deu errado. Porque ele na prisão ele aderiu ao budismo, começou a cultuar umas coisas lá também, aprendeu a tocar violão sozinho. Então, Gente, é que nem Hitler que amava bicho. E era Boa católico. comparação, amiga. então ele queria ser músico. Ele era protestante. Ele era católico, Tira. não. Inclusive, Tira essa tua mania de achar que ele era católico. esse cara do Beach Boys, ele chegou a gravar uma música com Manson. Mentira. Juro! No momento, né, Manson adorava Beatles, eles lançam o que, Beatles? Álbum branco com a música Helter Skelter. Charles Manson interpretou como uma grande guerra racial. Charles Manson era super racista, ele acreditava na superioridade dos brancos, aquelas Não é à toa coisas que a todas. pessoa agora tem uma suástica tatuada Tem na uma cara. suástica. Na visão dele, teria uma guerra entre brancos e negros. Os brancos iam tomar o poder. Só que ele e o grupo deles ficariam isolados no deserto, voltariam como os únicos brancos sobreviventes. E aí, por acreditar que os brancos eram superiores, eles iam acabar com esses negros. E aí seriam os donos do mundo. Claro. E aí tinha uma data certa pra isso acontecer. Não aconteceu nada nessa Claro data. que não. Claro que É não. que nem o bug do milênio. E o que ele pensou em fazer? Vamos adiantar. Ele matou essas pessoas, ele escolheu figuras grandiosas, assim, a ideia dele, na verdade, dizem, né? Que ele não queria matar a Sharon Tate e o grupo deles, eles queriam matar esse produtor que Que não queria produzir a música. que por acaso diziam ser o dono da casa em que a Sharon Tate estava, só que na época eles estavam alugados pro Polanski. Polanski não estava, ele estava divulgando o bebê de Já foi uma Rosemary, fatalidade em tese. em tese. Eles também pensavam em matar o Frank Sinatra. Claro.
Eles tinham outros nomes também e acabaram não executando porque, né, pegaram eles e demoraram pra pegar. Então, como não Eles aconteceu... só conseguiram pegar, na verdade, porque uma delas fugiu, né? Uma delas falou com orgulho na prisão. Resolveram adiantar isso e foram nessas casas de pessoas brancas ilustres. Eles dividiram, um grupo foi pra casa onde estava a Sharon Tate. Sharon Tate estava grávida de 8 meses e levou 16 facadas, mais 4 amigos. Mais 4 amigos. E lá nas paredes eles colocaram tipo porcos, guerra, helter skelter, coisas assim, para dar a entender que negros tinham feito isso. Na mesma o Manson em pessoa comandou um outro grupo que foi pra casa dos LaBianca e eles roubaram o cartão de crédito deles pra deixar em outro lugar, porque eles achavam que um negro ia pegar pra usar e aí iam ligar todos os assassinos. Olha, gente, que gente idiota. Enfim, a ideia deles era que, com isso, eles colocassem o assassinato como algo feito por negros para desencadear essa guerra apocalíptica racial. Só que não deu certo. A gente tinha esses 2 assassinatos e não ligavam esses assassinatos. Só que uma falha aí na investigação, né? Porque tinha pigs aqui, pigs ali e ninguém ligou uma coisa com a outra. Uma mulher na prisão se vangloriou de ter matado a Sharon Tate. E ela disse, inclusive, que tinha que ter muito amor pelo outro para matar uma pessoa desse jeito. Ela caguetou ela e conseguiu ligar todos os assassinatos. O Polanski tinha acabado de fazer o Bebê de Rosemary, que já envolve várias polêmicas. Né, Bebê de Rosemary, ela tá grávida, Sharon Tate grávida. Tem vídeo. O John Lennon morre na frente onde foi gravado o Bebê de Rosemary. No edifício Dakota, se não me engano, ali na frente do Central Park, tem um monumento que é o Strawberry Fields Forever, que é em homenagem ao John Lennon. Porque o John Lennon ele foi morto na entrada do edifício, tipo. E aí as pessoas tentam sempre, enfim, pular o muro, fazer o caralho a 4 pra... E até onde o John Lennon foi assassinato, e tem sempre alguma coisa ali no meio do edifício e as pessoas querem esquecer, porque, enfim, o edifício Dakota foi onde foi gravado o Bebê de Rosemary e é onde o John Lennon morreu. Então as pessoas que moram lá, elas querem fingir que aquilo não aconteceu. Ninguém mora lá ainda, Brasil. Né? Mora não, gente, sabe? Mora, e um monte de gente famosa mora no edifício Dakota. E a Sharon Tate, assim, ela foi uma atriz, só pra contextualizar, ela era lindíssima. Conheceu o Polanski quando eles fizeram um filme sobre vampiro, que eu não lembro agora o nome. E ela devia ter menos de 18 anos, porque essa era a vibe do Polanski. Essa é a vibe do Polanski. Essa é a vibe do Polanski, sérios problemas. E ela era uma atriz muito conhecida por fazer, tipo, comédias românticas, coisas assim, mais leves, talvez. Daí ela conheceu o Polanski, inclusive vocês vão começar a falar: ai meu Deus, você só é conhecida pelo Polanski, ela ganhava mais que ele na época. Porque Polanski ficou mais famoso depois do Bebê de Rosemary. E depois que foi casado com ela. E depois desse assassinato, não? Não, também, não só. Tá. Mas eu acho que, assim, isso contribuiu também um pouco pro sucesso do Bebê de Rosemary. Assim, o Bebê de Rosemary é 68, o assassinato da Sharon Tate é dia 9 de agosto de 1969. E foi muito marcado. Existe um livro chamado Helter, são de 2 investigadores. Um era até especialista no LaBianca e fizeram o Helter Skelter, que na verdade é como ficou chamado o caso, né? E tem um telefilme chamado Helter Skelter. E eu acho muito que ruim, mas tem. Charles Manson está vivo até hoje. Existiu uma mudança de leis na época, ele pegou prisão perpétua. E ele não foi condenado à morte. Marilyn Manson. O Marilyn Manson, ele... Divo, amamos Marilyn Manson. E o nome do Marilyn Manson é justamente porque Marilyn de Mary Monroe e Charles Manson, né? E aí Marilyn Manson. Porque é a parte boa e ruim dele. Eu acho muito interessante, não sei. Mas o Marilyn Manson é uma pessoa profundamente bizarra, né? Todo bizarro. Tipo assim, foi uma homenagem meio ok, né? Tipo assim, não. Meio tipo, não quero. Não, o que eu quis dizer assim, que ele não é tipo um Justin Bieber fofinho, não. Ele é propositadamente um cara pra chocar. Ele isso não quer dizer nada, porque ele é profundamente inteligente e ele é ótimo, ele é muito interessante. E, enfim, só um... Não, e só um fato curioso, que o Charles Manson mandou em 2012 uma carta aberta. Eu queria muito saber a reação. Mas aí você vê como uma pessoa é meio doida que não total, fazia sentido nenhum, mas era meio ameaçadora, assim. Eu adorei de tudo que a gente tirou. No início da carta, assim, eu demorei muito pra atingir um lugar onde eu pudesse ameaçar Marilyn Manson. Gato, você pode ameaçar. Você matou gente!
Não, né, amor? Não deu. Não deu pra mim. E o curioso, assim, é que o Charles Manson não matou realmente as pessoas. Ele é pior ainda. Inclusive, a grande crença dele é que ele nunca seria acusado de qualquer coisa, porque ele nunca matou, ele nunca nem... Acho que, eu não sei se ele esteve nos locais dos crimes, mas ele nunca matou ninguém. Charles Manson é a gente vai falar de um vídeo sobre a família King. E um livro que a gente sempre fala no Nosferatu, que é do Joe Hill, que é do filho do Stephen King. O cara loucão lá, ele se chama Charles Manson. Então, gente, a gente falou aqui um pouco É isso. E novamente, qual foi o nosso parâmetro? Em que medida eles estão inseridos na nossa cultura? Eles estão no nosso imaginário, eles são inspirações para personagens da ficção, de filmes, livros. Então eu acho interessante conhecer a história deles. A gente falou um pouquinho sobre alguns psicopatas também no vídeo do Psicose, que a gente provavelmente já deixou o link. E a gente vai ainda falar sobre psicopatas mulheres mais à frente. E a gente tá tentando incrementar o nosso mês do Panda Horror Show. E enfim, nada como os assassinos de verdade, né? Não é? Para estrearem aqui no nosso canal. E segundo Marina, depois desse vídeo aí, liga uma Anitta que aí passa o Gente, medo. liga uma Anitta que tá ruim, tá? O medo tá aqui dentro de mim. Porque esse cara ainda não morreu, pelo amor. Ele vai fugir da penitenciária estadual na casa do caralho dos Estados Unidos pra chegar em Copacabana, entendeu? Passar assim na Marina. Tem uma frase que ele fala assim: se eu fosse matar de verdade, nenhum de vocês estariam vivos. A gente Fiquem tem com medo. essa. Um beijo. Beijo.